Meu Deus, não fazem isso. Vamos avançar. Temos aqui, bom, trouxemos aqui, convidamos o deputado Nuno, porque o deputado Nuno está a ser indiciado de crimes de difamação e calúnia contra um procurador. Procurador, este processo também conheci, ou pelo menos ouvi falar, não tanto pelos vossos relatores, mas porque conheço, de algum modo, pessoas que estavam ligados ao processo. O procurador é acusado de extorquir um cidadão que foi condenado na sequência deste processo no Gelussat, e supostamente este procurador terá oferecido serviços ao cidadão em como podia ajudar o cidadão a se livrar do processo que uma empresa portuguesa estava a mover, não é? Ou seja, este cidadão que está detido estava a enfrentar um processo de uma empresa portuguesa que acusava de ter demolido um muro e coisa parecida. O procurador supostamente terá oferecido ao cidadão que estava a enfrentar um processo garantias de que iria interceder para que o processo não avançasse, em troca de alguns valores. E então o tal cidadão, depois de ter dado supostamente os tais valores, não viu estas garantias e quis mover um processo contra o procurador. Mas o procurador depois reverteu o processo na sequência do caso Manjor Lussat. Portanto, o assunto Nuno, quais são os outros elementos que tem em conta e quais são as provas que tem sobre o processo? O procurador terá ou não recebido valores? Como é que é? Bem, eu gostava, temos pouco tempo e por isso vou sintetizar o mais possível. Gostava de, por uma questão de enquadramento, porque as pessoas não estão a perceber o contexto que envolve toda essa situação. Em 2020, publiquei uma série de artigos de investigação sobre corrupção na Procuradoria-Geral da República e na Casa de Segurança do Presidente da República. Só para dar um exemplo, no caso da presidência, no caso dessa última instituição, que é a Casa de Segurança do Presidente da República, denunciei em 2020, um ano antes de o caso vir à tona, que havia nessa instituição esquemas que envolviam carregar caminhões contentorizados de vários milhões a bilhões de kwanzas, a par de euros e dólares, tirar esse dinheiro das instalações da Casa de Segurança da Presidência da República e mandá-los para fazendas em várias partes do país, como Kwanza Sul, Benguela, e só para dar esses exemplos. Que havia altas patentes que efetivamente estavam envolvidas no desvio desse dinheiro, que era algo coordenado que não envolvia apenas uma pessoa. Inclusive, numa conferência de imprensa feita no EPEXANA, na qual eu solicitei publicamente a PGR para que investigasse essa situação, eu disse que um último exemplo desse desvio de dinheiro em grandes quantias tinha ocorrido quando, então, o ministro de Estado da Casa de Segurança tinha interceptado um caminhão contentorizado contendo bilhões de kwanzas. E que esse caminhão, inclusive, depois de ter sido interceptado, nem sequer foi devolvido à procedência. Em 2021, veio o caso Lussat, ou seja, um ano antes da emergência desse caso, já tinha denunciado isso publicamente e solicitado que a PGR investigasse. Não houve investigação. Mas, por orientações superiores, e como se tornou algo muito difícil de suportar, não houve outra solução a não ser a PGR ceder e fez a investigação, cujos contornos todos nós conhecemos. No caso da corrupção na PGR, denunciei uma série de outras situações, desde jovens saídas do Instituto de Estudos Judiciais
que, apesar do bom desempenho nos testes, eram obrigadas a oferecer o corpo a procuradores para efetivamente terem acesso à magistratura. Situações que envolviam o próprio queixoso, muito para além desse caso que acabas de descrever, muitas situações até em que grupos de indivíduos, com todas as características de uma gangue, eram mandados para fazer serviços que envolviam violência e rapto de pessoas. Eu fiz questão de denunciar isso, investiguei, denunciei. A PGR, em momento algum, investigou, apesar das minhas solicitações incessantes para que eu fizesse. O ano de 2020 termina e, no princípio de 2021, fui notificado pela PGR, junto do SIC geral, na altura ali no bairro Neves Bandinha, para que eu fosse prestar declarações no âmbito de um processo que tinha sido aberto e que vinha a saber depois aberto pelo queixoso, o Procurador-Geral Adjunto da República, que na altura já estava na Câmara Criminal do Tribunal Supremo. Eu fui para lá com 2 advogadas. A sessão terá durado cerca de 1h30 e no final o procurador, com uma atitude algo contrariada, porque estava à espera que efetivamente conseguisse, em sede daquela sessão, colocar-me numa situação em que eu ficasse com algum medo, perguntou se eu tinha mais alguma coisa a dizer. Eu disse que tinha como ponto último da minha presença ali a declarar que eu tinha provas em quantidade e qualidade para demonstrar que o queixoso não devia mais estar na posição de Procurador-Geral da República junto da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, como outros que trabalhavam com ele deviam estar a contas com a justiça, porque são pessoas como ele, como os outros, que efetivamente transformaram a PGR numa instituição de pouca credibilidade. E o procurador, meio surpreso, perguntou se eu tinha certeza do que eu estava a dizer. Eu disse que tinha, que eu não teria publicado aquela série de artigos em 2020 à base do achismo ou da lógica de apenas atirar por atirar. Então, depois eu assinei o auto de declarações. Depois dali o processo morre. Passaram semanas, meses, nenhum sinal. Houve depois algumas tentativas. Depois, um amigo meu informa-me, um antigo colega meu, né, do estágio, informa-me que tinha ido ao tribunal, ao Palácio Dona Ana Joaquina, porque ele é agente prisional, acompanhar reclusos para julgamento, e que, enquanto estava a aguardar pelo julgamento, ficou a dar uma olhada na vitrine do tribunal e viu o meu nome não sei qual é o termo jurídico, num edital, mas não revelou qual era o conteúdo do edital, e eu me manifestei surpreso como é que se tinha sido ficado de eu aparecer em sessões adicionais, como é que de repente me preparei no tribunal. Portanto, o tempo passou e o processo foi ressuscitado em véspera das eleições de 2022, em junho, quando recebo uma ligação de uma funcionária cujo nome me passa agora, que disse que eu devia pegar assinar uma certa notificação. Eu disse que conheciam bem o meu endereço, que eu não iria para lá para fazer a assinatura da notificação, porquanto sabia onde é que eu vivia, e era uma questão de que, tal como em 2021, entregassem a notificação na minha casa ou contactassem os advogados. Não fizeram nenhuma das coisas e estavam a insistir que eu fosse lá para assinar. E depois eu disse à senhora que, na altura do contacto, isto é, junho de 2022, já eu e os outros estávamos na condição de candidatos a deputados. Eu disse à senhora que se ela melhor do que eu devia saber que a lei angolana não permite que candidatos a deputados sejam alvo de ação judicial. Nessa ordem de ideias, portanto, a chamada terminou, já não houve mais nada, portanto, vieram as eleições, tomamos posse, e é importante dizer aqui às pessoas que, geralmente, antes da tomada de posse, e o doutor Lindo sabe muito bem, há uma comissão
eventual que faz a verificação dos mandatos. Portanto, antes de se tomar posse, fica-se horas ali a verificar se está tudo ok, se não passou alguma coisa, se algo não passou ao lado do Tribunal Constitucional, se alguém dentre os eleitos ali presentes na sala do plenário, preste a tomar posse, efetivamente terá sido condenado por algum crime superior a 2 anos e que estaria, por isso, não poderia estar em condições de tomar posse. E eu me lembro até que 2 amigos meus, o Adriano e o Nelito, até brincaram comigo dizendo, você, em função do processo 15 mais 2, estamos a ver que essa demora ali, se calhar tem a ver contigo, se calhar descobriram que você não vai tomar posse e tal. Enfim. Mas o crime tinha sido amnistiado. E eu respondi que não. Respondi também com o mesmo tom de humor, dizendo que se fosse assim, pelo menos teria tentado e tudo mais. Tomamos posse, as coisas correram. E só em abril de 2023, é que a PGR, pela pena do próprio Procurador-Geral da República, manda uma notificação ao gabinete da Presidente da Assembleia Nacional, no sentido de que, em sede de pedido de comparência, fosse ao SIC, ao ADNIAP, esse que está certo, para ser constituído arguido. Uma coisa interessante, que eu tenho que dizer isso publicamente, é que em todas as 4 tentativas, em todos os pedidos de comparência feitos pela PGR, as datas indicadas para ir ao ADNIAP sempre coincidiam ou com reuniões plenárias, ou com reuniões na sexta comissão de que faço parte como vice-presidente, ou atividades do grupo parlamentar, ou ainda atividades de deputação junto das comunidades e diversas organizações da sociedade civil. Para mais de que, efetivamente, também entendi naqueles pedidos de comparência, obviamente, mais do que só uma intenção de natureza judicial, era muito mais do que isto. E então, aquilo sobe para o Tribunal Supremo, que, através da pena do presidente da instituição, a presidente da Assembleia Nacional foi então solicitada para que, em sede própria, fossem retiradas as minhas imunidades para ser entregue à Justiça e assim ser efetivamente julgado. E, portanto, esse é o estado da situação. Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Já tem acusação formal? Bem, pelo conteúdo da carta do presidente, claramente que sim. Pelo seguinte, é que quando se pede a retirada de imunidade no atual Código de Processo Penal, tem de haver antes uma acusação formal do Ministério Público e, no seu caso, devia ter acesso a esta acusação formal. É com base na acusação formal que o presidente do Tribunal Supremo requer à Assembleia Nacional a retirada de imunidade. Ora, se tivesse havido instrução contraditória, então só depois da pronúncia que o Tribunal requer à Assembleia Nacional a retirada de imunidades. O que eu estou a perceber, não havendo ainda acusação formal, não pode o Parlamento retirar as imunidades. O que o Parlamento deve fazer é solicitar ao Tribunal Supremo, em concreto, se tem uma acusação formal e que, se o visado já tem acesso a essa acusação formal. Ora, só depois disso é que poder-se-á exatamente suspender as imunidades. Agora, e há um outro elemento. Depois de receber a acusação, ele tem, nos termos do Código de Processo Penal, poderes de requerer a instrução contraditória. Requerendo a instrução contraditória, não quer dizer que a acusação morre, ela está ali, mas ela pode ser enfraquecida durante o debate contraditório. E tem de esperar que haja depois a decisão do juiz da causa, que será exarada numa pronúncia ou despronúncia. O que quer dizer que estamos num imbróglio jurídico, que para mim indicia uma coisa claríssima. O que é que eles estão a fazer? Estão a tentar retirar as suas imunidades sem acusação formal, e depois de não ter imunidades, vão lhe processar por um crime que é desobediência.
e com risco de ser detido. Ou seja, estamos num quadro que o Parlamento deve ter em atenção estes detalhes. Porque não Sim, mas pode... a bancada parlamentar da UNITA podia ter arguído. Pois, mas não sei se a bancada... Acho que deve ter sido ouvido pela bancada parlamentar da UNITA e depois buscar os elementos como este de acusação. Não pode o Parlamento, sem acusação formal do Ministério Público, suspender o mandato. Porque nos termos do Estatuto, da Lei Orgânica do Estatuto do Deputado, que ainda mantém a formulação nos termos do Código de Processo anterior, a suspensão de mandato nesses casos só ocorre quando houver ou existir a pronúncia. Mas a intervenção do tribunal pressupõe haver já uma acusação. Mas se ele não tem a acusação, ou seja, ele não recebeu a acusação, para ele não existe. E para o Parlamento também não existe. O que tem de haver não basta, por exemplo, pode haver acusação e não basta o tribunal juntar a acusação, que não pode fazê-lo, e mandar a Assembleia Nacional para suspender as imunidades. O que tem de ver primeiro é notificar a acusação ao visado. E depois, olha, já tem a acusação, vamos pedir à Assembleia Nacional que retire as suas imunidades. Me parece que, bom, não conheço o assunto de fundo, mas me parece que esta questão pode complicar um pouquinho a retirada das imunidades. Depende do que a Assembleia, mas de certo, se existir a acusação, não tem posse nenhuma, as imunidades serão... Já foi deliberado? Já foi deliberado Acho que não. Na Assembleia? Sim. Não. Gostava de esclarecer porque fiz uma contextualização e tal, mas eu, sinceramente, à luz das questões que o Dr. Tito coloca, não tenho resposta. Quem tem resposta são os advogados. Claro. O grupo parlamentar da UNITA, evidentemente, disponibilizou um escritório de advogados que está a cuidar desse assunto e eles estão a estudar todos os meandros do processo. Eu fui notificado na terça-feira passada pelo gabinete da Presidente da Assembleia Nacional que remeteu uma nota protocolada e uma cópia da carta do Presidente do Tribunal Supremo. A nona comissão e a primeira comissão da Assembleia Nacional receberam também uma cópia da respectiva carta, o que significa que nos próximos tempos, de acordo com o procedimento habitual, vão as duas comissões trabalhar portanto, fazer o devido trabalho interno para depois remeter ao gabinete da Presidente da Assembleia Nacional e dali ser feita a deliberação, que de acordo com o regimento faz-se em sede do plenário. Significa que a Presidente não pode ela decidir, ela simplesmente faz aquele trabalho administrativo. E depois é convocado o plenário que vai decidir se retira ou não as imunidades. É um processo que costuma levar o seu tempo, mas independentemente disso, e para terminar, para não monopolizar isso, gostava de dizer que há uma preocupação muito grande juntos, principalmente de antigos companheiros de ativismo, a nível da sociedade civil, sobretudo, em como a UNITA, eventualmente, deve tomar uma postura mais condizente com a natureza real do processo. E eu tenho a dizer que o grupo parlamentar da UNITA tem uma estratégia que vai, não vou aqui dizê-la por razões óbvias, mas que vai começar a manifestar-se a partir da semana que vai começar amanhã. Eu próprio, independentemente disso, tenho uma estratégia própria. A minha leitura é que não é a primeira vez que eu sou alvo de um processo judicial, não é a segunda vez, não é a terceira vez, portanto, estou habituado a esse tipo de situações. E tal como no processo 15+2, o objetivo é político, não há aqui um outro objetivo com esse processo. Permita-me que eu diga que tal como disse muito bem o Dr. Tito, e eu acrescento, o que eles querem é que a Assembleia portanto, não contemple determinados aspectos fundamentais da matéria de direito processual, me entregue as esferas, por assim dizer, e é nesse momento inicial em que eles já têm a coisa cozinhada. Eu tenho fontes na PGR e no próprio Tribunal Supremo que efetivamente me disseram que já há uma sentença cozinhada, já está feita, ou seja, o segredo é a Assembleia Nacional entregar-me à disposição do Tribunal Supremo, vão fingir que efetivamente há um julgamento e tal, e vão fazer uma condenação
que vai ser superior àquilo que o regimento estabelece e que permite a perda do mandato. Por isso é que eu estou a dizer... Mas o Nuno tem provas? Não, a minha questão não são as provas. Eu, em 2020, pedi em diversas ocasiões, de diversas formas, que a PGR investigasse tudo aquilo que eu tinha pesquisado. A questão não está nas provas, ou na ausência das provas, que elas existem. Eu, por exemplo, só para terem uma ideia, se isso avançar para o tribunal, eu vou chamar mais de 100 pessoas que vão testemunhar, a não ser que essas pessoas sejam intimidadas a não aparecer. Portanto, a questão não é esta, a questão é que estamos perante uma cortina de fumaça. O processo judicial é uma cortina de fumaça. O objetivo principal é o grupo composto pelo próprio Queixoso inviabilizar a minha permanência no Parlamento. Portanto, se esses aspectos, se as pessoas continuarem com essa leitura de que é um processo normal, Estado de Direito e tudo mais, vão deixar de perceber que nós temos em Angola um pequeno grupo de indivíduos que sempre que lhe apetece, sempre que sente o seu orgulho ferido, usa as instituições para bloquear pessoas que apontam o dedo para elas, no sentido de terem feito isto e aquilo. Nós estamos em presença de mais uma situação em que quem investiga e denuncia é transformado em mal da fita e o denunciado, o vilão, é transformado efetivamente em vítima. Mas eu já tenho uma estratégia, independentemente do grupo parlamentar, tenho como gerir essa situação. Tem me perguntado se como é que está o meu estado psicológico. É evidente que eu estou tranquilo, não é a primeira vez, já passei por muitas situações que, em comparação com esta, foram muito piores, quer dizer, já vi a morte de perto, e seria estranho se eu ficasse preocupado, angustiado, ansioso, porque seria como perguntar a um médico cirurgião se ele fica preocupado ao ter visto tripas humanas ontem numa sala de operações, quando ele já tem 20 anos de experiência nisso, de ter contato com o corpo humano. Portanto, eu já estou vacinado nessas coisas, estou mais do que treinado, e é mais um processo. Gostava de dizer que, a nível da 9ª Comissão, existem 3 processos, além do meu. Existem dois colegas que já estão a ser efetivamente alvo de tratamento. O meu ainda não está a ser alvo de tratamento pela 9ª Comissão, nem pela 1ª Comissão. E, portanto, é preciso que fique claro aqui que é preciso que nós não façamos uma leitura só em matéria de direito, que se olhe isso por uma outra dimensão que é de ordem política. Bom. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,